Olá, que alegria poder ministrar mais uma vez a palavra de Deus para você. Desejo que o Senhor te abençoe muito, que Ele derrame mais e mais do amor e da graça dEle. Esse ano, o Senhor tem colocado no nosso coração, para o nosso ministério, para as nossas vidas aqui, ensinos para uma transformação sobrenatural. E nesse mês, agora que estamos ministrando, começando alguns temas, nós vamos falar sobre oportunidades no meio das crises. Infelizmente, nossa nação está passando um tempo difícil, crise política, crise econômica e, pior de tudo, crise de valores, crise da ética, né? Onde hoje o certo não é mais certo, há uma grande confusão. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. No meio da crise, é fundamental você saber quem você é em Cristo. Quando vem lutas, uma enfermidade, um desemprego, uma contenda, quando nós estamos passando agora uma crise na nação, se nós sabemos quem somos, nós estamos saindo à frente nessa crise. Por quê? Porque quando você não sabe quem você se perde no meio do caminho. Mas quando você sabe quem você é, com certeza você experimenta coisas extraordinárias. Tem um texto de Lucas, capítulo 4, versículo 2 a 8, não vou fazer a leitura dele toda, mas é um texto que fala que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Eu tenho certeza que ele foi levado ali para um tempo de busca, um tempo de consagração, mas o diabo tentou Jesus nesses 40 dias. E o questionamento do diabo foi sempre sobre a identidade de Jesus. Ele dizia assim, você é filho? Se você é filho, faz isso. Se você é filho, faz aquilo. E isso me chama a atenção. Por quê? Porque foi um momento de crise que Jesus passou, um momento de luta. E nesse momento de luta que Jesus passou, ele foi questionado na sua identidade. O diabo quis dizer assim, você tem que provar que você é filho, você tem que demonstrar que você é filho. Olha, se você é filho, essas coisas têm que acontecer com você. Se Jesus tivesse dúvida de quem ele era, ele ia tentar provar para o diabo quem ele era. Sabe, algumas vezes eu percebo isso na minha própria vida, na vida de pessoas lindas que congregam aqui do meu lado. A pessoa ama Deus, a pessoa está buscando fazer tudo certo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas a gente está buscando a perfeição. Nosso Deus é perfeito e podemos nele ser perfeitos. E estamos buscando. E às vezes, na nossa caminhada, a gente encontra problema. Então, vou te dar um exemplo. Eu lembro uma vez que um irmão tão querido foi mandado embora do emprego. E um familiar tão precioso disse para ele, que adianta você dizer que você é de Deus? Que adianta, tá vendo? Você serve Deus, você vai na igreja, você dá dízimo e agora você está desempregado. Na verdade, esse questionamento é o mesmo que passou por Jesus. Jesus, é o seguinte, você precisa aí conquistar o seu ministério, você precisa ser conhecido, você precisa isso, aquilo. Faz isso aqui, que eu te dou isso aqui. Mas dizendo, se você é filho, faz isso aqui. Sabe? Eu entendo que muitos de nós, muitas vezes, somos questionados pelo mundo espiritual maligno, o inferno questiona quem nós somos, mas como diz em Lucas 4:22, olha o texto, e todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Jesus tinha passado por um confronto tão forte do diabo em relação à sua identidade, e agora, mesmo as pessoas vendo milagre através da vida dele, poder através da vida dele, olha o que as pessoas falam. Ei, esse Jesus aí, ele é o filho de José. Ele é aquele cara limitado, ele é aquele cara comum. Eles queriam tirar de novo a identidade de Jesus. E essa é a nossa história. Eu vi uma frase de uma pessoa preciosa no reino, pastor Ariovaldo Ramos. Ele fala assim, Jesus teve a sua identidade sustentada no seu relacionamento com o Pai. E por isso ele era capaz de desempenhar qualquer papel. O rei sem se ensoberbecer e o servo sem se sentir humilhado. Quando as crises vêm e você não sabe a sua identidade, você corre o risco de desempenhar outro papel que não é o seu. Jesus, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele tinha uma amizade com Deus, e ao mesmo tempo, ele tinha uma reverência, uma submissão a Deus,
que fizeram com que ele tivesse uma identidade super estabelecida, uma identidade totalmente formada. Por isso, ele não foi alguém metido. E por outro lado, ele não foi alguém inseguro. Por isso ele serviu sem se sentir humilhado e ele reinou sem ser soberbo. E isso tem a ver com uma questão de intimidade com Deus. Quero falar de 3 fatos bíblicos. Primeiro, Lúcifer. Ele era uma pessoa impressionante, um ser impressionante. Mas ele tinha problema de identidade. Por quê? Porque mesmo sendo alguém impressionante, ele quis o lugar de Deus. Ele foi soberbo, o orgulho entrou no coração dele. E ele perdeu a posição de honra que ele tinha. Segundo, Adão e Eva. Adão e Eva eram santos, viviam em plenitude no paraíso. Mas eles não tinham sua identidade bem firmada. Quando a serpente começou a trazer aqueles enganos, aquelas mentiras, ei, olha isso, olha aquele outro, começou a trazer suspeita de quem era Deus, a identidade dele se perdeu. Por quê? Porque a serpente disse lá em Gênesis 3, 5 e 6, a serpente disse para eles, Deus sabe que o dia que você comer dos frutos, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Veja, o diabo fez algo tão simples, parece tão bobo, e fez um homem e uma mulher que estavam numa posição extraordinária caírem, porque não estavam seguros na sua identidade. Como assim? A palavra de Deus diz em Gênesis que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, eles já eram como Deus, eles não precisavam de nada mais para ser como Deus. E o último caso, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e 10, ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha a diferença de Paulo para Lúcifer, de Paulo para Adão e Eva. Primeiro, ele reconhece que aquilo que ele é não é fruto dos seus méritos, mas é graça de Deus. E por que isso? Porque ele foi alguém resgatado por Deus que entrou em intimidade. O apóstolo Paulo, ele disse um dia que ele tinha medo de que a serpente enganasse a igreja como enganou Eva, quebrando a identidade da igreja. Sabe que muitos não têm vivido? Queridos, quero deixar claro, não é porque eu e você somos de Deus que não vamos ter lutas. Não é porque eu e você amamos a Deus e cremos no senhorio de Jesus, sabemos que Ele é o nosso Salvador, que nós não vamos encontrar adversidades e crises. Eu falo para você, não importa o nome do seu problema, não importa o nome da sua luta, não importa o nome da sua guerra. Jesus é maior que todas elas, mas algo para que você vença essa guerra e permaneça no caminho, demonstrado em Jesus quando foi tentado pelo diabo, demonstrado em Jesus quando os homens questionaram o que ele era, demonstrado no apóstolo Paulo, não foi sair daquilo que ele foi criado para ser. A Bíblia diz, e eu vou concluir com isso, João capítulo 1, versículo 11 e 13. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qual é a sua identidade? Bata no teu peito e diga, eu sou filho de Deus, Deus me ama, Deus cuida de mim. Por quê? Porque a nossa identidade firmada como filho de Deus nos dará estratégia, força, fé, graça, paz para romper as crises. Nossas lutas, nossos erros, nossas aflições, nossas vitórias, nossas conquistas, nosso sucesso. Por quê? Porque alguns, a crise é o próprio sucesso, o sucesso derruba. A crise é a própria conquista, a conquista derruba ele. Mas eu e você podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, sou frágil, sou pequeno, mas ao mesmo tempo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você tem uma identidade firmada, o sucesso e a luta não tiram você da posição. Quem tem identidade sabe quem é. E como disse aquele pastor querido, Jesus, em tanta intimidade que ele tinha com Deus, tinha sua identidade firmada, que ele foi um rei sem soberba e ele foi um servo sem se sentir humilhado. Que isso possa ser uma verdade na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes, no meio das crises,
o diabo vem te acusando, dizendo que Deus não te ama, que Deus não escuta a tua oração, que você não é importante para Ele. Diga para o diabo, sou filho de Deus, crise passa e Deus não muda. Te abençoo, vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo com essas pessoas queridas. Minha oração hoje é, firma a nossa identidade, dá-nos um coração para não sair de quem somos em Ti, Pai. Dá-nos um coração para viver firmado em Ti. Eu abençoo cada pessoa querida que está em contato conosco, em nome de Jesus. É isso aí, viva a vida e nessa crise encontre oportunidades.